Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui trazendo mais um vídeo. Hoje trataremos acerca do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, ok? Gostaria aí bastante de pedir a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal para que você possa receber os nossos vídeos em primeira mão e também para que você possa se tornar um missionário através de nossas vidas aqui. Ok? Hoje nós vamos tratar acerca do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Falaremos aqui alguns assuntos e mostraremos aqui detalhes, né, de algumas coisas que o Senhor Yeshua fez. E entre elas está também detalhes bíblicos, né? Entre elas está também a multiplicação dos pães. Então, vamos aqui, sem mais delongas, dar início ao estudo de hoje. Não é? Capítulo 14 do Evangelho de Mateus diz assim: Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Yeshua, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Meus queridos, algumas pessoas chegam a entender esse texto de Matitiarro, de Mateus, totalmente de forma equivocada, dizendo que João ressuscitou e tudo mais. Mas não é isso que o texto de Mateus está declarando. O texto de Mateus está deixando claro que Yeshua, ele foi confundido com Yohanan. Ele foi confundido. Então, dentro dessa confusão, a igreja de hoje, né, pegando esse texto, cria a intenção de que João tinha ressuscitado, sendo que não é o acontecido aqui. Então, nessa questão, Yeshua estava sendo confundido com João. Por isso, aqueles milagres, aí então surgiu a conversa: esses milagres acontecem porque João ressuscitou e por isso que essas coisas acontecem nele. Sendo que ali não era João ressurreto, era o próprio Mashiach, Yeshua Nazareno. Então, a doutrina, alguns ensinos do meio da igreja hoje, que se refere justamente até mesmo a essa questão, né, que João tinha sido ressuscitado, que não foi o caso. O capítulo 14 vai contar um pouco de como foi a morte de João, e de que o Senhor Yeshua, ele estava sendo confundido com João. Então vamos lá. Versículo 3. Porque Herodes tinha prendido João e tinha maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Ele pensava que por João ser um homem santo e reto diante de Deus, João tinha ressuscitado. Por quê? Porque ele tinha envergonhado o tetrarca Herodes, dizendo que ele estava em adultério, que ele estava justamente, como eu posso dizer, traindo o seu irmão, ainda com seu irmão vivo. Entende? Então, ele estava literalmente se deitando com a própria cunhada. Foi isso que João condenou aqui, esse tipo de prática aqui. Então, nessa questão, ele pensava que João tinha ressuscitado por ele ser um homem santo, mas que não foi o caso, ok? Aí vamos aqui no versículo 5. Aqui tá se falando sobre a morte de João Batista, ok? A morte de João Batista. Vamos lá. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Depois que ele falava essas coisas para Herodes, ele tinha a vontade de matar aquele homem, mas ele não matava porque ele tinha medo do povo, que era o que o povo podia fazer com ele. Então, nessa questão aqui, o que ele tinha, apesar da vontade de tirar-lhe a vida, era também medo dele. Já no versículo 6 diz assim: como foi que aconteceu? Isso aqui, o planejamento da morte de João aconteceu justamente em uma festa. Olha aqui o que aqui vai dizer, versículo 6.
Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias, que é a esposa de Herodes, diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. Perceba que quando ela foi dançar diante de Herodes, a própria filha diante do seu pai, não é? Para você ver como Herodes era um homem pervertido, por assim dizer, não é? Estava ali sentindo prazer na dança da própria filha diante do seu pai e ainda fez o juramento daqueles. Agora o interessante é isso aqui, ó. É que a sua mãe, Herodias, mulher de Herodes, ela já tinha instruído a moça o que era necessário ser feito. Aí ela disse: vá, agrade-o, e quando ele perguntar algo, diga: quero a cabeça de João o Batista, num prato. Porém, naquela época, os reis eles não podiam voltar atrás de um juramento que dessem, uma palavra que soltassem. Palavra de rei é uma palavra que não se pode voltar atrás. Ok? Por isso que algumas pessoas chegam a dizer: a minha palavra é palavra de rei, porque eu digo e cumpro, não volto atrás. Vamos lá. Porque Herodes já tinha prometido a ela que daria tudo o que ela quisesse na questão da cidade ali. Então ela pediu a cabeça de João o Batista. Versículo 8. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. Agora o interessante é que ela queria a cabeça de João Batista por quê? Por quê? Quer saber por quê? Porque João falava a verdade. Quem fala a verdade não é bem visto. Quem fala a verdade é escanteado, é caluniado, é difamado. Assim foi João Batista. Por ele falar a verdade para Herodes, é que ele perdeu a cabeça. Para viver na verdade, para falar a verdade, é preciso ter coragem. Então vamos aqui para o versículo 9, ver qual foi aqui a reação do tetrarca. O que ele vai dizer? O tetrarca Herodes. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhes desse. Meus queridos, perceba que ele se sentiu chocado com aquilo. Mas porque tinha muita gente a qual ele prometeu diante de todos ali cumprir o que aquela moça iria pedir, a sua própria filha, ele, para que não passasse por mentiroso e para que não perdesse o seu cargo de rei, imperador romano, rei, né, de rei romano, ele foi obrigado a obedecer. Aí vamos aqui, versículo 10. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Yeshua. E Yeshua, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apertado, e sabendo o povo, seguiu ao pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Veja que Yeshua ele tinha sido informado que João tinha sido morto. Porém, ele agiu como se não fizesse muito caso disso. Perceba que ele saiu do lugar de onde estava e atravessou, foi para um outro local, um lugar deserto, separado. Possivelmente foi para orar, para que o Senhor fizesse algo na família dele ou algo assim. A Bíblia não mostra para que Yeshua foi para lá. Entendeu?
E sabendo o povo, seguiu ao pé desde as cidades. Ou seja, Yeshua, querendo se afastar do povo, as pessoas estavam ali o seguindo para onde ele ia. Agora o interessante é que o Senhor Yeshua, ele, mesmo assim, sabendo que seria morto mais cedo ou mais tarde, ele agiu com amor. Agiu com amor, guardou a vontade de Deus, colocou sempre a vontade de Deus acima de qualquer ser humano. Olha que coisa interessante. Que nisso aqui a gente vai ver Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Yeshua, quando viu aquela multidão, existia ali muitas pessoas doentes, e tendo compaixão por elas, foi lá e curou a todas. O amor de Yeshua é um amor que, mesmo sabendo que será traído, ele quer ver o nosso bem-estar, ele quer ver o nosso crescimento, a nossa edificação. Vamos aqui para o versículo 15. Antes de explicarmos o versículo 15, gostaria de deixar claro aqui que até o versículo 12, fala-se ali do que aconteceu para que Herodes pudesse confundir com os milagres que acontecem com Yeshua, confundir Yeshua com João. Então, do versículo 1 ao 12, fala-se da morte de João e Jesus sendo confundido com ele. Então, por que ele foi confundido? Porque Herodes tinha mandado matar João. Aí, logo no início do capítulo, nós lemos, Herodes, então, após mandar matá-lo, confundiu Jesus com João. Versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas cidades e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão. Dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a terra, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Do versículo 15 ao versículo 21, irá se referir da primeira multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. Então, meus queridos, o Senhor Yeshua, perceba que no Antigo Testamento também existia um profeta que fez, existe também o relato de um profeta que multiplicou pães. Por incrível que pareça, o profeta Eliarro, ele multiplicou os pães, multiplicou várias outras coisas para que um povo pudesse comer. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4. Aqui, 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 ao 44, onde Eliseu vai lá e multiplica alguns pães. Olha aqui, e perceba que eles comeram e se fartaram de tanto comer. Ou seja, o que era que Yeshua estava fazendo com aquilo? Primeiro, precisamos entender algo aqui, que eu vou passar aqui após a leitura do texto, ok? Capítulo 4, versículos 42 ao 44 de 2 Reis. Diz assim: E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens?
E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Perceba que ele não multiplicou somente pães, mas também espigas. Quando os discípulos viram esses milagres assim, disseram: verdadeiramente, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Existe toda uma questão que as pessoas podem não saber, meus amados, mas o Antigo Testamento, a Taná, ela também é interpretada pelos judeus como tendo sentido alegórico para o Mashiach. Então, uma vez que se usa a questão dos profetas fazendo grandes milagres, o Mashiach também deveria fazer milagres. Uma vez que se usa a questão dos profetas multiplicarem pães e alimentos, assim como foi a história do azeite para a viúva de Sarepta e para a viúva a qual Eliseu atendeu também, né? Precisamos entender que esses milagres são uma figura para Cristo, que apontam para Cristo. Ou seja, quando eles viram Yeshua fazendo esses milagres, eles disseram: verdadeiramente, este é o profeta que devia vir ao mundo. Eles reconheceram que diante deles estava o Messias ali. Então vamos voltar aqui para o Evangelho de Mateus, onde nós estávamos. Veja que, bem como no relato de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44, eles comeram que se fartaram. E aqui também. E ainda sobrou. Olha aí, ó. Já no versículo 22, o Senhor Yeshua, ele começa ali dando uma demonstração a mais da autoridade que ele tem sobre a natureza. Vamos aqui, versículo 22. E logo ordenou Yeshua que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus queridos, o interessante é que também existia uma profecia sobre esse episódio. Quer saber qual era a profecia? Vamos lá para o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 6. Que você for parar para ler aqui, você verá que o Senhor Yeshua, ele justamente foi visitar os seus ali, né, em meio a uma tempestade. Não é assim? Então, Isaías capítulo 29, versículo 6. Vamos lá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, com terremotos e grande ruído, com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Ali estava vento tempestuoso, trovões,
tempestade, tufão de ventos. Só não sei se tinha terremoto, certo? Mas entenda, isso aqui é uma alegoria para como o mestre iria visitar o seu povo. E foi o que aconteceu. Depois de um tempo, ele fazendo o seu trabalho de evangelismo, mostrando o evangelho do reino, então aconteceu o momento de ele visitar os seus que estavam no mar, justamente em meio a uma tempestade. Então, sim, existe uma profecia no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 6, de como era que o Mashiach iria visitar aqueles que o seguem. Versículo 34 diz assim: E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhes todos os que estavam doentes, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. O interessante é que Yeshua tinha uma santidade tão grande em vida que qualquer pessoa que o tocasse ficava curado imediatamente de qualquer mal que tivesse. Depressão, dores de cabeça, doenças incuráveis, lepra, câncer, qualquer doença que tivesse em seu corpo seria automaticamente arrancada ao tocar no Mestre. Então, meus queridos, ficamos por aqui, terminamos hoje aqui o capítulo 14, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, que isso irá nos ajudar muito aqui para que nosso canal possa crescer cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe a todos e fique com Deus em nome de Yeshua.